E, gente, agora começou a trabalhar muito cedo, mas pouca gente sabe sobre a origem dela. E ela falou sobre isso numa entrevista para o rapper Mano Brown. Eu nasci no subúrbio do Rio, entre Madureira, Oswaldo Cruz e Jacarepaguá. A gente morava ali numa ruazinha em que só tinham duas famílias negras, a minha e uma outra. Nós éramos os únicos pobres mesmo. E eu fui criada ali durante bem pequenininha minha infância, eu acho até 6 anos, 7, 8. Aí depois fui morar com a minha mãe no outro bairro, Meyer. Sempre fui uma garota do subúrbio. Então eu, quando era muito pequena, eu mudei muito, porque como a gente não tinha grana, não pagava aluguel, a gente mudava outro lugar. Então a gente teve uma vida meio nômade, por isso que até hoje eu vivo no mundo sem parar, porque eu não sei ficar muito tempo em lugar nenhum. Ela era uma mulher que veio de uma origem muito pobre, como eu também, e ela conseguiu. Ela estudou, ela batalhou, ela chegou, ela conheceu o mundo, ela era uma mulher extremamente viajada. E o exemplo dela, a gente pode ver que a gente pode chegar. A gente lembra que Glória foi a primeira pessoa a procurar uma delegacia e registrar uma queixa baseada na lei Afonso Arinos, que é a primeira lei a tratar a discriminação racial como uma contravenção, depois que ela sofreu racismo. E ela relembrou esse momento no ano passado e eu quero jogá-lo aqui no telão para a gente comentar depois essa firmeza dela. Na madrugada de hoje, por volta de 1h da manhã, eu tentei subir num dos apartamentos aqui do hotel, o Rio Ocean Palace, na Avenida Atlântica, em Copacabana, aqui no Rio, e fui barrada. Mas fui barrada não por ser jornalista ou por outro motivo qualquer. Eu fui barrada por ser negra. Um dos gerentes do senhor Chester Stanley Pedrones disse que negra aqui não poderia entrar. Então eu fui até a 13ª delegacia e registrei queixa baseada na lei Afonso Arinos. Eu desde que nasci sabia que o racismo existia, porque eu via a diferença na cor da minha pele, mas como eu disse, eu nunca tive medo. Mas dói, porque o racismo, ele dói na alma. Quem não é preto nunca vai entender isso. Eu nunca vi nenhuma situação em que uma pessoa conseguisse diminuir Glória Maria. E isso, para mim, virou uma meta de vida. E ela fazia isso com graça, com delicadeza, com afeto, de uma maneira que você, mesmo quando era chamado a atenção por ela, ainda assim a amava. Acho que fica muito claro como ela sempre prezou pela liberdade. Ela sempre escolheu ser livre, né? E batalhou por isso nos mais diferentes momentos da vida dela. Ela falou isso numa época em que ninguém discutia sobre essas questões, e em que boa parte da sociedade não ia apoiar o que ela estava dizendo, ou ia relativizar o que ela estava dizendo. Porque o medo também era maior. Exato. As pessoas tinham medo, era, deixa pra lá, daqui a pouco passa. Hoje não, hoje a gente não tem medo, hoje a gente segura a mão uma da outra e a gente vai junto nessa guerra, né? Nesse caso, ela estava munida da informação. E muitas vezes as pessoas acabam sendo revitimadas por não terem acesso à informação. Então hoje nós temos aí a lei de injúria racial, que foi equiparada à lei de racismo. Nós temos aí o racismo cibernético, que infelizmente também existe. Então como é que nós estamos instrumentalizados a fazer isso? A Glória deixou uma lição. Se você tem conhecimento e informação, o lado que está te oprimindo vai ficar mais fraco. E o legado, né? As sementes que Glória deixa por esse caminho, por essa terra brasileira. A gente tem aquela história da Mirella. Se lembra da rua esburacada? Mirella, uma menina que sonha em ser repórter por causa da Glória Maria e, inclusive, ela conheceu de surpresa, assim, a Glória. São de Ribeirão Preto. Eles formaram uma equipe de reportagem e se divertiram enquanto a mãe gravava os vídeos pelo celular. E olha só em quem ela se inspirou. Glória Maria. Por quê? Ah, eu acho ela bem divertida, assim, bem parecida comigo, assim. O Fantástico preparou uma surpresa para essa família. Em 2017, Glória Maria se encontrou com Mirella. Ué? A Glória Maria! Não, mas eu vim cá, como é seu nome? Mirella! Peraí, eu vim aqui, me chamaram para fazer uma matéria sobre essa rua, a condição, os buracos. E eu vim aqui, e agora eu tô vendo que tem uma repórter, uma equipe, tem um câmera aqui. Que negócio é esse? A rua, tá tudo esburacada. Mas por que você tá se tremendo? Ai, eu sou sua fã!
das matérias que mais me deu alegria, que mais me deu felicidade. Nossa Senhora, que emoção, viu? É você ser inspiração para uma menina lá da periferia de Ribeirão Preto e que se inspire em você porque ela acha que eu falo com verdade, entendeu? Foi lindo, foi lindo. Foi uma matéria que eu faria 10 vezes de novo, voltaria a Ribeirão Preto de manhã, voltei à noite, faria isso 20 vezes de novo com o maior prazer. A Mirella veio aqui até o... Bem-vinda! Linda! Vou chorar. O que mudou depois daquele encontro com a Glória? Ai, mudou totalmente a minha vida. Eu antes queria fazer letras, eu queria ser professora, sempre gostei muito de ensinar, dava aula para meus irmãos mais novos. E depois que eu gravei o vídeo e ela foi me visitar e eu conheci ela, eu percebi que eu tinha um dom e que eu poderia fazer jornalismo. Eu acho que ela me ensinou a me expressar como mulher preta, periférica. Ela me ensinou que eu poderia chegar onde eu quisesse, que eu poderia apresentar um Fantástico ou até viajar 100 países. Então, toda a minha vida mudou depois que eu conheci ela. E aí, gente, o que vocês desejam para esse futuro aqui tão presente do nosso lado? Glória! Glória! Glória, 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 glória. Viva a Glória! Glória! Gente, em uma edição muito especial do podcast Isso é Fantástico, você vai ouvir uma versão estendida da minha conversa com a abordagem violenta da polícia. Quantas vezes que ele vai visitar? Dia 7 de janeiro foge. Toda essa abordagem aconteceu aqui nesse cidade que pararam Tyre Nichols. Ninguém sabe por quê. A gente só sabe como ela terminou. Depois que Tyre saiu correndo por ela. Ele só queria chegar em casa, onde morava com a mãe. Mas não deu tempo. Os policiais o encontraram há pouco menos de 100 minutos. São 3 minutos de uma violência extrema. E quando acaba, nenhum dos policiais presta. O corpo de bombeiros chegam à vítima. Tyrese, ambulância, 20 minutos depois. A alma mais generosa. Jared mandou fazer um auxílio de Lori. Ele fazia parte da nossa comunidade. Os socorros também foram demitidos. Depois que a polícia de Memphis divulgou as imagens do crime na sexta-feira da semana passada e tentou pegar a arma de um deles. Tudo foi desmentido. Que ajude a acabar com a discriminação racial e